Olha, nós vamos falar sobre um assunto, compartilhar, bater um papo nesta manhã, sobre um assunto que eu tenho certeza você não vai sair daqui o mesmo ou a mesma. Nós vamos falar sobre sonhos, uma história linda. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. E falando em sonhos, eu tenho alguns, e apesar de não conhecê-los, saber quem você é, eu sei de uma coisa, você tem um sonho. E eu ganhei mais um nesta manhã. Eu quero que antes que o Senhor me leve, eu quero chegar até os 94, como a Dona Antônia, com esta cabeça, com este coração, com esta lucidez. Que coisa maravilhosa, fantástico. Eu já fui, olha, eu quase que dizia para o pessoal, não precisa mais de mensagem nenhuma, sermão, vamos embora, isso aqui já valeu, foi lindo. Eu vou pedir para você se levantar também do seu lugar. Nós vamos pedir para que o Senhor nos visite mesmo o coração. E eu vou pedir também que você tome a sua mão direita, é apenas um gesto simbólico, coloque sobre o seu coração. Este é um momento muito significativo. É um gesto simbólico de dizer, Senhor, olha, a minha mão está sobre este coração que me mente o tempo todo. Protege ele nesses próximos minutos. Vamos, abaixa a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai querido, estamos com as mãos sobre o nosso coração. Esse coração que o Senhor conhece muito bem, esse coração que nos engana todos os dias, nos mente. A tua palavra nos diz que ele é extremamente enganoso, corrupto, mentiroso. E há muitas vozes nesta manhã falando a este coração. A minha oração nesta hora, Pai, é que o Senhor possa calar todas as outras vozes. E que a única e tão somente voz a ser ouvida nesta hora, não seja a voz do Nélio, não, mas seja a tua voz, Senhor. Que o Nélio desapareça, mas que o Senhor Jesus, nesta manhã, resplandeça. Esta é a nossa oração em nome dele, Senhor Jesus, Senhor nosso. Amém. Pode sentar-se. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 24. É uma história linda. Deixe-me dar para você o contexto da história. Certa ocasião, o Senhor vem a Abraão e diz, Abraão, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui era o firmamento. Abraão, deixe-me lhe dizer uma coisa. A sua descendência será maior do que todos esses astros, estrelas que você vê no firmamento. Guarde isso na sua mente. Os anos se passaram, Abraão ganhou finalmente o bebê promessa, chegou Isaac cresceu, já tinha aproximadamente 34 anos, e o camarada não tinha nem sequer uma namorada, como alguns de vocês, ruim de serviço, não arranjou ainda sequer uma namorada, e o tempo passava e nada das coisas se resolverem para que essa descendência começasse a tomar lugar, e Abraão resolve fazer alguma coisa. Abraão já tinha aproximadamente quase 100 anos de idade. E aqui está uma lição inicial. Nunca é tarde para começar a trabalhar num sonho. Eu creio que há muitos sonhos aqui nesta manhã, sonhos empoeirados, que eu espero que pela graça de Deus e pela manifestação do Espírito de Deus, o Senhor dê uma boa chacoalhada. É isso que nós vamos conversar nesta manhã. Fique ligado, Gênesis capítulo 24 é o texto, e eu tenho aqui comigo alguns slides do texto. Eu quero encorajar você a tomar uma folhinha de papel e anotar, porque eu vou dar a você alguns princípios que eles são mais vivos, mais relevantes, mais contundentes do que o que saiu no jornal Gazeta do Povo esta manhã. Deixe-me começar com dois pensamentos interessantes aqui. O primeiro é esse aí. Thomas Jefferson é um dos fundadores dos Estados Unidos, um dos pais daquele grande país, que disse o seguinte: olha, eu gosto muito mais dos sonhos do futuro do que da história do passado. É isso que ele afirma. Eu gosto muito mais dos sonhos do futuro do que da história do passado.
Nessa mesma linha, um outro pensador diz o seguinte: olha, meu interesse maior está no futuro, porque é lá que eu vou gastar o resto da minha vida. Nós fazemos parte de aquilo que nós chamamos de igreja histórica. Eu sou presbiteriano e o Edson acertou muito bem, ninguém é perfeito, então eu sou presbiteriano, terceira geração. Então, esse negócio de igreja histórica, os batistas, vocês também são considerados históricos. E é bênção ser históricos, porque durante anos nós recebemos e somos recipientes da graça de Deus, bênção de Deus sobre a história e vida da nossa igreja. O ano que vem vocês vão completar 100 anos de história, e isso é uma bênção. Agora, o problema nosso, lá pelas tantas, em ser históricos, é que nós ficamos muito na história. Olhamos demais para o passado. E esses dois pensamentos mexem conosco. E quando eu vejo uma história como esta, Abraão tendo um sonho a realizar, olhando o futuro, vendo o futuro diante dele, isso mexe comigo. Eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios para que a gente possa realmente alcançar um sonho. A primeira coisa que eu quero que você anote é isso aí. Para que você possa alcançar um sonho, é necessário que você determine a sua posição. Escreva aí na sua folha: determine a sua posição. Em outras palavras, você vai se perguntar: onde é que eu me encontro? Uma palavra de cautela. Isso pode ser doloroso, porque nem sempre onde nós estamos é um lugar agradável. E eu quero encorajar você a fazer algumas perguntas. Perguntas como esta aqui: onde é que eu me encontro emocionalmente? Onde é que eu me encontro espiritualmente? Onde é que eu me encontro financeiramente? Onde é que eu me encontro psicologicamente? Onde é que eu me encontro? Eu já convivo com gente há mais de 30 e poucos anos, e a maioria das pessoas, a grande contingente de indivíduos, passam por esta vida sem nunca realmente resolver este ponto aqui inicial, de entender realmente onde é que eles estão. Em Gênesis capítulo 24, no texto que eu dei a você, o texto diz que Abraão sabia exatamente onde ele estava. O verso 1. Mas antes disso, Platão disse certa vez que uma vida sem uma autoavaliação é uma vida que nem sequer é digna de ser vivida. É quando você deixa de olhar realmente intensamente para este momento que você está vivendo. Mas existem alguns obstáculos, e essa é a razão pela qual muitos de nós sequer olhamos e examinamos com nitidez, com contundência, com seriedade, com honestidade o momento que nós estamos vivendo. Existem alguns obstáculos. O primeiro obstáculo eu chamo de racionalizações. É quando você cria razões. Esse momento que você está vivendo não é bom. Eu não gosto dele. Gostaria de estar fora dele. Mas sabe, ele é um momento que eu conheço. Eu sou familiar a este momento. Eu o conheço. É miserável, mas pelo menos eu o conheço. E você começa a dar e criar razões para viver esta vida medíocre que você vive. Mas pelo menos. E você começa a criar razões ao dizer: eu estou aqui porque eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho os contatos necessários, eu não nasci numa família que me pudesse me projetar. E você vai criando razões e mais razões para justificar este momento. Mas há uma outra razão, são as comparações. É quando você começa a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. A sua casa, sua esposa, sua família, sua igreja, seu pastor, enfim, comparações. Paulo, no Novo Testamento, condena veementemente qualquer tipo de comparação. Olha o texto. 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo diz: porque nós não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, porque eles, medindo-se consigo mesmos, revelam insensatez. Todas as vezes que você se compara com alguém, qualquer tipo de comparação, isso é danoso. Isso não lhe acrescenta absolutamente nada de valor. Paulo chama isso de insensatez. E aqui,
Está o verso 1. Abraão se deu conta que ele já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo já o havia abençoado. Ele se deu conta da sua posição, ele sabia exatamente onde é que ele se encontrava. Pergunta: você sabe onde você se encontra? Para que o seu sonho, esse sonho que talvez está empoeirado, talvez você desencorajado, talvez eu nunca vou chegar lá. É importante esse primeiro ponto aqui, você realmente entender onde você está. Segundo, para que realmente você possa alcançar o seu sonho, não apenas é importante e relevante que você saiba onde você está, determine a sua posição, mas você precisa definir o seu propósito. Você vai definir o seu propósito. Por que é que eu digo isso? Olha, Rick Warren, que você deve conhecer muito bem, autor do Igreja com Propósito, Vida com Propósito. Rick foi um mentor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele tinha não mais que 100 pessoas na sua igreja, se tornou meu mentor, companheiro. Estivemos juntos agora recentemente. Eu nunca imaginava que o Rick iria ter essa expressão toda no mundo, e hoje ele está lá com mais de 50 mil pessoas. O Rick disse uma coisa tremenda num dos seus livros recentes. Ele diz o seguinte: a maior de todas as tragédias não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Olha, eu conheço tanta gente nesse mundo. Eu tive a oportunidade de viver 25 anos nos Estados Unidos e recebi muitos brasileiros que saíam daqui cheios de sonhos, cheios de... E chegavam lá e se perdiam na caminhada, se tornavam pessoas nulas, sem alvo, sem direção, sem proposta, sem sonhos, sem objetivo algum. E aí eu vejo este homem numa história tão antiga, numa cultura tão distante como a nossa. Ele chama o seu servo e vai em busca do seu sonho. E ele diz: olha, põe a mão debaixo da minha coxa. Isso aqui era uma atitude antiga, mesma coisa que, olha, segunda-feira nós vamos no cartório e vamos passar o preto no branco. E eu quero que você saiba, aqui é lindo esse ponto, porque ele disse: você, ali está o texto, Eliezer, eu quero que você não busque mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Eu quero dizer a você nesta manhã que antes de você definir o que você quer, é importante que você saiba o que você não quer. É isso que Abraão diz: olha, você não vai buscar mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Mas olha o que acontece comigo e com você tantas e tantas vezes. Talvez você diga, ao ouvir isso, dizer: não, mas eu já defini o meu projeto, o meu propósito. Eu sei exatamente o que eu quero e para onde eu estou indo. Ok? Mas olha o que ocorre. Mesmo para muitos de nós que temos sonhos, sabemos o que queremos. Veja se isso é verdade. Lá pelas tantas nós somos invadidos por uma síndrome que eu chamo de a síndrome do se. Mas e se eu não tiver os recursos? E se eu não tiver os contatos? E se eu estiver sonhando, meu sonho é uma loucura? Pessoas vivem me dizendo que o meu sonho é uma loucura. E se eles estiverem ou elas estiverem certas? Interessante que... olha a síndrome do si aqui. O servo lhe perguntou, e se? Aqui, ó. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela é contundente, ela é demais. E se a mulher não quiser vir comigo, o que é que eu faço? Eu então levo o teu filho para lá. E Abraão diz: não, eu não quero que você o leve para lá, eu quero que ela venha para cá. Queridos, isso é definição de propósito. Percebe? Uma cultura tão antiga, uma história tão antiga. E os princípios tão relevantes, fresquinhos, mais frescos que o jornal que saiu nesta manhã. Palavra de Deus. Mas Kissinger, ele diz que se você não definir, Henry Kissinger, ministro de Estado de presidente Reagan, ele disse: se você não definir a sua meta, certamente que para onde você for, você não vai para lugar nenhum. E a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer plano. Claro que pode. Claro que a resposta correta sempre vem dos lábios do Senhor. Mas isso não significa que você não possa sonhar, se você não possa fazer os seus planos. O
possa pegar a sua Bíblia e ir para um lugar quieto, ouvir a Deus, falar com você. Porque o coração do homem pode fazer planos, sim. Isso me leva ao terceiro passo importante. Na busca de um sonho, você vai descobrir uma promessa. A palavra de Deus, ela tem mais de 7.000 promessas. O problema, se é que nós podemos dizer que isso é um problema das promessas de Deus, é que as promessas de Deus parece que vêm sempre atrelada a uma premissa. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é uma promessa? Isso é uma premissa. E Ele tudo fará. Invoca-me. Isso é promessa? Não. Isso é premissa. E eu te responderei. E eu te mostrarei coisas grandes, lindas, ocultas, que você ainda não sabe. Isso é promessa. Percebe? Eu gostaria de lembrar a você que foi exatamente isso no verso 7, de Gênesis 24, que Abraão fez. Abraão era um encorajador. Eu iniciei o ministério de encorajamento em 1998. Eu fui numa livraria, eu tenho um site chamado www.encorajamento.com. Nasceu em 98, eu fui numa livraria nos Estados Unidos, eu morava lá, um livrinho de capa branca com o seguinte título: 1001 maneiras de como colocar uma pessoa para baixo. Olha, o cara era incrível. Você coloca a sogra para baixo, patrão para baixo, gordinho para baixo, enfim. Olha, o cara era extremamente criativo. Era aproximadamente 11 horas da manhã e eu fiz a seguinte oração: Senhor, me dê pelo menos a habilidade de colocar 1001 pessoas para cima. Isso foi em 1998. Nosso provedor me disse que nós temos mais de 150.000 pessoas acessando o site numa base mensal hoje. Mais de 10, 15 mil aproximadamente recebem as mensagens de encorajamento, que lá não tem evangeliqueis, não tem crentez. Pessoas já deixaram de suicidar. E é impressionante o que Deus faz, porque Deus pode fazer muito mais do que você sonha, pensa ou imagina. Efésios 3:20, deixei isso bem claro. E parece que Abraão sabia disso. Ele, para encorajar Eliezer, que estava com tremendo medo dessa missão, era uma missão muito grande. A responsabilidade sobre os seus ombros era grande demais. E ele percebe o medo de Eliezer. Ele diz: Eliezer, filho, escuta, filho. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou lá da casa do meu pai, falou para mim sobre aqueles astros no céu. Ele me prometeu, aqui está a palavra-chave, sob juramento, que a minha descendência daria esta terra. Enviará ele o seu anjo, filho, diante de você. Fique tranquilo, homem. Fique tranquilo. Ele está com você e ele vai dar a mulher que você precisa trazer para o meu filho. Por isso que eu gosto muito do William Carey. William Carey disse: deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus alvos. Eu quero... se eu pudesse, eu não posso, mas o Espírito de Deus pode mexer no teu coração, tirar essa poeira dos seus sonhos, levar você a sonhar sonhos incríveis. Eu trabalho com pastores, eu mentoreio vários pastores. Às vezes alguns deles vêm para mim e me contam o sonho e pede que eu ore para o sonho dele. Eu ouço. E às vezes às vezes eu digo para ele: rapaz, eu não vou orar para esse negócio não. Aí o cara fica surpreso: mas como? Por que você não vai orar, gente? Falei: filho, é o seguinte, esse teu sonho, você ora no teu nome mesmo. Você não ora, não bota Jesus nesse negócio não, rapaz. Você só no teu nome tu já resolve essa parada. Porque o sonho é tão merreca, tão pequenininho, tão sem graça, tão irrelevante. Olha, não bota Deus nesse negócio não, filho. Você sozinho, você resolve essa parada. É isso que o William Carey, pai das missões modernas, deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus sonhos, dos seus alvos. Esse ponto aqui é fantástico. Quarto. Eu quero encorajar você a visualizar o seu sonho. O que é isso?
é pensar naquele sonho que você quase que já está desistindo dele. Você começa a voltar para ele. Eu creio que foi isso que aconteceu com Eliezer. Eu creio que Eliezer, num determinado momento, pensou: uau, como é que o meu Senhor vai se sentir quando eu trazer aquela mulher? E Isaac, quando eu trazer aquele monumento, aquele avião, o cara, 34 anos, nunca conheceu realmente uma mulher. E vê aquilo, o cara vai ficar doido, maluco. Eu me lembro, em 1987, estava plantando uma igreja nos Estados Unidos. Uma situação complicada, difícil. Era um domingo cheio de gente, parecido com essa multidão que tem hoje aqui. 25 pessoas. E eu estava ali, no final, eu me lembro, o título da mensagem era Olhando pelos Olhos da Fé. Sim. E no final da mensagem eu fechei os meus olhos e comecei a dizer que pelos olhos da fé, Deus estava construindo a comunidade cristã presbiteriana e que nós iríamos comprar, de olho fechado, e o povo me ouvindo, a propriedade mais cara na seção do Ironbound Section de Newark, no Jersey. E eu comecei a voar, e tem mais. O jornal luso-americano, um jornal de língua portuguesa na região, iria colocar na página central que a comunidade havia comprado uma propriedade, a propriedade mais cara que uma organização religiosa havia comprado. E comecei a sonhar. Quando eu abri o olho, o pessoal... Você sabe que o ser humano fala, mas para ele falar ele não precisa falar. O ser humano fala por palavra, por tom de voz e por linguagem de corpo, que é mais contundente. 55% da comunicação é feita por linguagem de corpo. Ninguém acreditou em nada. Passaram-se 3 anos, era agora 1990, eu estava, era uma manhã gelada, 11h30 da manhã aproximadamente, eu passei por uma rua, Macora Street, a um quarteirão e meio da estação de trem que vai para Nova York. Passei, estava lá, metade de um quarteirão à venda, for sale, à venda. Eu parei, fiquei louco com aquilo. Naquele mês, meu salário estava atrasado já 1 mês e meio, para pagar $2.000 de aluguel. Era um sufoco todo mês, uma loucura. Eu vi aquele prédio, metade de um quarteirão à venda. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Isso aqui pode ser nosso. Apertei a campainha. Lá, saí no meio da neve, estava começando a nevar. Saiu um senhor de 92 anos de idade, se arrastando no meio da neve. Era o Mr. Homer. Falei: Mr. Homer, quanto que o senhor quer para essa propriedade? $1.250.000. Falei: Mr. Homer, eu estou interessado, o senhor tem um cartão? Ele me deu o cartão, eu fui para casa com o coração incendiado. Cheguei e falei para a Tereza, minha esposa, eu não tinha costume de almoçar em casa, cheguei bem, eu vi uma propriedade pertinho, olha, perfeita para a gente. E Deus vai nos dar aquele negócio, Deus pode nos dar aquele negócio. Você imagina qual foi a primeira pergunta que ela me fez? Quanto? Eu falei: $1. Como é que é, rapaz? $1.250.000. Ah, sim. Ó, quem ligou para você foi fulano, pronto, o papo morreu ali. Naquela noite nós tínhamos uma reunião de oração na igreja, nós tínhamos vários novos convertidos. Acabou a reunião, e eu estratégica e planejadamente deixei os crentes velhos tudo para trás e peguei 3 apaixonados por Jesus, com o coração incendiado. E os levei lá para a propriedade. Eu só fiz uma perguntinha para eles. Rapaz, eu passei hoje aqui e eu vi essa propriedade. Eu estou doido para esse negócio aqui. Minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês creem que Deus pode nos dar essa propriedade? Eles deram um pulo dessa altura no meio da neve. Pastor, Deus é grande, Deus faz, acontece, aquele negócio. Olha, a coisa mais linda de crente novo é isso. Tudo que você fala para eles, acredita. Olha, eu não quero ir muito longe, tem muitos detalhes dessa história, mas se você for hoje, no número 45 da Macquarie Street, em Newark, New Jersey, você vai ver lá uma propriedade que não foi comprada por $1.250.000, nem por $1 milhão.
Nem por 900, nem por 800, mas por 700 mil dólares. Sendo que, dos 700, 350 mil dólares foi nos dado pelo próprio Mr. Homer. Está lá. Essa propriedade hoje vale mais de 5 milhões de dólares. A semana passada, 2 semanas atrás, a Globo fez uma reportagem com a comunidade cristã presbiteriana. Nós temos um trabalho lá multicultural. E nós temos igreja para hispanos, para brasileiros, para americanos. E a Globo, eu achei interessante, fez uma reportagem, porque a comunidade cristã está dando comida, alimentando filhos de americanos que envolvidos nessa crise horrorosa que se abateu por lá. Mais de 100 crianças são alimentadas semanalmente por esse ministério. Você percebe aqui o que Deus está fazendo? E Deus está fazendo isso todos os dias porque Ele é Deus. Não é por causa da minha fé, mas porque Ele é grande, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que você pensa, sonha ou imagina. Abraão sabia disso. Eu quero encorajar você a visualizar a sua recompensa. Tem um texto aqui que eu coloquei aí. Davi está diante de um grande gigante, Golias. E ele pergunta, peraí, eu ouvi dizer que tem uma recompensa. A gente não fala muito sobre isso. A gente, quando pensa em Davi derrotando o gigante, só pensa na primeira parte, que ele queria ganhar mesmo, era glória para Deus. E aquele gigante estava zombando, ele vai ver com quem que ele está lidando. Isso aqui fica na mente, mas Deus conhece tão bem o coração humano e sabe como é importante para mim e para você, por sermos humanos, ter alguma recompensa que Deus deixa. E Davi pergunta, escuta, está havendo um boato aí que tem uma recompensa? Para quem derrubar esse grandalhão, qual é a recompensa? Olha, a recompensa são 3. Primeiro, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Bacana. Segundo, também vai lhe dar a filha em casamento. Legal. E a melhor de todas, olha, isenção de imposto de renda para você e para toda a sua família. Você pensou nunca mais ser mordido pelo leão? Essas foram as recompensas de Davi. Por isso que é lindo trabalhar no seu sonho. Mas sonho envolve isso aqui. Oração. Tenha um profundo desejo em oração. Passo número 5. Por 2 razões. Primeiro, porque as suas orações revelam a seriedade do seu coração. Às vezes aquilo que você acha e diz que é sonho, não é sonho coisa nenhuma. É apenas um desejo trivial. Não é sonho não. É uma vontade. Se vier, vem. Se não vier, também. Às vezes eu acho que Deus fica lá de cima olhando. Eu quero ver quantas vezes ela vai tocar nesse assunto nessa semana. E passa-se 1 semana, 2, 3. Isso é sonho? Claro que não. Porque são as suas orações que revelam a seriedade do seu coração. Segundo, as suas orações, ela demonstra também a sua dependência de Deus. Demonstra a sua dependência de Deus. E olha, alguns sonhos jamais irão acontecer sem que realmente você os embase com parceiros sérios de oração. O verso 12 diz isso. Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Isso é uma oração para sucesso. Dá-me neste dia bom êxito, Senhor. Isso aqui, algum tempo atrás uma mocinha chegou para mim e disse, mas pastor, eu fico tão constrangida de orar por sucesso. Eu falei, filha, eu não fico não. Porque fracasso na minha vida acontece naturalmente. Eu não preciso nem orar. Ele vem. Agora, sucesso, olha, Eliezer está aqui, com o seu coração pequenininho, o peso desse sonho a ser concretizado, uma missão maior do que a vida. E ele diz, dá-me bom êxito, Senhor, dá-me bom êxito. Seja bondoso comigo, seja bondoso com o meu Senhor. Isso me leva ao 6º passo para um sonho. Tudo isso está na nossa história. Diagnostique o problema. Todo sonho, gente, tem problema. O seu sonho não é diferente do sonho de ninguém. Todo sonho tem problemas. Rick Warren me disse algum tempo atrás, Nélio, quando você construir a sua casa, você pode estar certo de uma coisa, sempre vai ter gente para jogar pedra no teu telhado. Rick me disse isso. É verdade. Todo sonho tem problema. Qual é o problema?
É dinheiro? É relacionamento? Qual é o problema? Olha, Eliezer está cheio de problema. Ele tem que ir para um lugar onde ele nunca foi. Olha, esse negócio de ir para um lugar onde nunca foi é problemático. Em 1980 eu fui para a América, não falava nem good morning. A pessoa foi me esperar no aeroporto, falou meu nome, eu não entendi. Foi um horror. Aí a esposa do camarada queria que eu aprendesse inglês em 2 horas. E eu falei, eu topo. E ela me botou lá no porão e botou inglês na minha cabeça, goela abaixo. E eu aprendi o negócio. Tanto é que eu fui lá para cima, já vi o pessoal, só tinha americanos. E eu disse... Aí eu comecei a treinar meu inglês. Eu disse para ela, eu vi ela sentada no sofá, e eu disse, you are? Yeah. E ele só esperando, só ouvindo o que é isso. You are a good chicken. Ela disse, não. Eu queria dizer teacher. Eu chamei a mulher de galinha. Olha, o seu sonho não é diferente de ninguém não, querido, querida. Diagnostique o problema. 7º, você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. O coração do homem pode fazer plano. Lembra aquela moça do sábado à noite? Coração do homem pode fazer planos. Claro que a resposta sempre dos lábios do Senhor. E o plano de Eliezer era muito simples. Ele disse, Senhor, a mulher que vier até a mim e oferecer água para mim e para os meus camelos, ela. É plano mais simples do que esse? E Deus fez exatamente da maneira que ele projetou. Está ali. Olha, a Rebeca era serva. E eu estive fazendo as contas. Um camelo leva em torno de 40 litros em cada estômago. Eram 10, 40 vezes 10 hoje em dia, quanto é que é? É muita água, gente. E ela foi lá, carregou toda aquela água. Então, isso aqui me leva para esse ponto aqui, é o mais complicado de todo, que eu gostaria de tirar da frente. Mas não tem jeito. O seu sonho exige, demanda disciplina. Então você tem que disciplinar a sua personalidade. E Eliezer foi disciplinado em 4 áreas. Mas antes disso, olha esse pensamento. Disciplina é a ponte que faz a ligação entre os alvos e as realizações. Disciplina é a ponte que faz a ligação entre os alvos e as realizações. 4 áreas que ele foi disciplinado. Ele foi disciplinado nas suas decisões. Olha lá. Disciplinado nas suas decisões. Por que é que eu digo isso? O verso 21 diz que sem dizer nada. Olha o que está acontecendo aqui. Ele vê a concretização do seu sonho diante dos seus olhos. A mulher vem e oferece água a ele e aos seus camelos. Olha, se fosse Nélio da Silva, dava um pulo desse tamanho. Yeah! Eliezer não. Aí eu cheguei à conclusão que Eliezer era mineiro. Era. Porque olha aqui. Sem dizer nada. O quê? Diante dessa coisa linda, dos meus olhos, resposta de Deus, a coisa sair do jeito que eu pedi. O homem a observava atentamente para saber o quê? Se o Senhor tinha ou não como, está aqui diante dos seus olhos. Mas aqui tem um princípio fantástico, gente. Sabe por que eu e você lá para as tantas nunca realizamos o que desejamos? É porque a gente é apressado demais, fala demais, pensou, falou, mirou, atirou. Não. E as Escrituras falam, tem algo a falar sobre isso. O homem que pediu a Deus nenhuma outra coisa a não ser sabedoria, disse no Provérbios capítulo 14, 29, diz, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Nessa mesma linha, todo homem prudente age com base no conhecimento. Você faz o seu dever de casa, você vai devagar. Mas o tolo expõe a sua insensatez. E eu vejo isso claramente aqui no texto. Olha esse outro ponto. Essa aqui
é complicado, principalmente para nós gordinhos. Disciplinado no seu apetite. Esse homem, a comida dele que ele trouxera já tinha se misturado com as areias do deserto. E agora, aqui a família de Rebeca oferece um jantar. Imagine, eu moro no Recife, o Recife é lindo. O pessoal, antes de falar uma coisa com ênfase, eles dizem, pense. Pense. A família coloca uma comida linda, fresca, gostosa, cheirosa, diante dele. Ele já não via esse tipo de comida há muito tempo. Mas olha a resposta dele. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, eu não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Gente, isso é disciplina. E eu estou aqui para dizer para você que o seu sonho nunca será realizado, a não ser que você renuncie a certas coisas que você gosta. Talvez certos amigos, que você chama de amigos, certas situações, certos hábitos, certas pessoas mesmo. Mas há uma terceira disciplina que, essa é terrível. Disciplinado das suas palavras. Você já teve, quem pode levantar a mão honestamente e dizer, se eu pudesse voltar no tempo e voltar o relógio para trás, para não ter falado aquilo que eu falei. Quantos honestos nessa igreja? Vamos ver, que bem isso pode. Olha, eu escreveria um livro sobre as mancadas que eu dei. Vou só contar uma dessa. Thalita, você deve conhecer o João Faustini. Conhece o João? O João maestro. E o João, eu fui assistente do João nos Estados Unidos. Orgulhoso com aqueles hinos dele. O cara que mais influenciou a himnologia brasileira, o Faustini, meu amigo. Um dia, num culto, eu estava assistindo o João era o titular. Ele falou, Nelly, você lê o texto, o coral canta e você depois prega. Eu falei, tá bom. Eu li o texto, me sentei e o coral cantava aqui lá atrás. Quando o coral começou a cantar, eu cochichei no ouvido do João. Falei, João, rapaz, vixe, que hino horroroso, velho. E esse coralzinho ruim acabou comigo. Ele falou, meu irmão, me perdoa, fui eu que fiz. Isso me lembra até a história de uma senhora. Desculpe, viu, senhoras, mas era uma senhora que acabou o culto, um culto lindo, esses cultos maravilhosos, que Deus vem, faz coisas tremendas. Aí ela chegou para o pastor, falou, pastor, que culto maravilhoso. Pastor, eu tomei uma decisão hoje, pastor, e eu resolvi consagrar a minha língua no altar. Aí o pastor olhou para ela, olhou para o altar, falou, minha irmã, não vai dar não. Não vai dar não, meu irmão, porque a tua língua não cabe nesse altar. Olha a sensibilidade desse homem. Cuidado, tato. Hoje as entrevistas, o seu emprego, se você vai ser empregado ou não, não é na sua competência, mas isso era coisa de 30 anos atrás. Na sua maneira, de como você fala. E lá atrás, no verso 49, olha o tato deste homem. Diz, olha, se vocês quiserem mostrar fidelidade e bondade, o Senhor me diga. Mas se vocês não quiserem, está tudo bem, diga-me também, para que eu possa decidir o que fazer. Isso é tato, gente. Lidar com gente. Conhecer temperamento. Aí Salomão, que não perde chance, que na sabedoria dele diz, olha o que ele diz. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito o sofrimento. Evita mesmo. E finalmente, 4, disciplinado no seu tempo. Disciplinado no seu tempo. Agora, a bênção já está completa. A família concordou. Rebeca concordou, está pronto para voltarem para Abraão. E a família quer... Fica mais um pouco, vamos continuar o papo, isso aqui está bom demais. E esse homem consciente do valor do tempo,
Dinheiro a gente perde e ganha novamente, tempo não. O tempo que você investiu aqui nesta manhã, nunca mais você vai ter de volta. Ele diz, olha, não me detenho. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos nos despedir. E eu voltarei ao meu Senhor. Gente, ouça. Se você não cuidar da sua agenda, pessoas queridas até do teu coração, elas vão cuidar. Você tem que aprender a dizer não. Talvez a coisa mais importante que você ouviu nessa manhã é isso. Você tem que aprender a dizer não. Não para coisas boas, para que você possa dizer sim a coisas melhores. Jesus sabia, ele definiu isso, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso é estrago, não é do bem. Ok, 10, 9. Para que o seu sonho se torne uma realidade, você tem que pagar um preço. Gente, sonhar é igual a 0800. Não tem custo nenhum. Mas para concretizar um sonho, você tem que pagar um preço. 021, 14, 41, 15, seja lá o que for. Eu, em tempos de decisões, eu tomei algumas decisões pesadas na minha vida nesses últimos 10 anos. Voltar para o Brasil, por exemplo, deixar meus 3 filhos, um netinho lindo, de 18 meses, sabe? Coisa, quem é avó aqui? Oh, coisa linda, nunca pensei que eu ia chegar lá. É gostoso demais, é lindo, né? Pois bem, eu faço 3 perguntas, anote aí. Em tempos de grandes decisões, isso é necessário? Segunda pergunta que eu faço, vale a pena? Terceira pergunta, eu estou disposto a pagar o preço? Se eu conseguir responder sim a essas 3 perguntas, chances existem que eu estou na trilha correta. Quero encorajar você a fazer isso. Olha, Eliezer era um moço inteligente. Ele resolveu dar presentes e resolver uma área conflitante em família, que é o tal de cunhado. Quem não tem um cunhado mala na vida? Sogra. Olha o que ele faz. Ele deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Tudo bem. Agora, olha isso aqui. Para sogra e para cunhado, esse presentinho de R$1,99 foge disso. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. É assim que trata cunhado biblicamente, sogra biblicamente, segundo eu posso entender aqui. E finalmente, queridos, finalmente, você tem que depender das pessoas. Você tem que depender das pessoas. Você nunca, ouça isso, nunca irá realizar o seu sonho sozinho. Né? Você tem que depender das pessoas. Eliezer dependia dos pais da moça, dependia da moça, de uma série de fatores. Uma das coisas que eu ando por esse Brasil, viajo tanto, igrejas grandes como essa, pequenas, médias, de todo tipo, toda denominação, e sabe por onde eu vou, por onde eu passo, eu encontro pessoas com seu coração dividido, com seu coração partido, com seu coração ressentido contra irmãos. Eu acho isso uma tragédia. Em 1980, eu fiquei 2 anos ressentido contra uma pessoa que me deu uma punhalada pelas costas. Não com um punhal físico. Olha, se fosse, teria doído menos. Doeu 2 anos. Eu pregando, plantando igreja, sem nenhuma autoridade e com aquela dor imensa da minha alma. Eu chamo o ressentimento de câncer da alma. Eu tenho visto tanta gente ressentida, ferida por dentro, machucada, sem habilidade de perdoar. Aí você me diz, porque você não sabe a extensão e a gravidade da minha dor, da traição que eu fui. Eu tive agora recentemente vendo uma história incrível, que eu fui para o chão em lágrimas. A história de uma mãe que perdeu o seu filho. O filho estava numa balada, isso nos Estados Unidos, o nome dela é Mary Johnson. Esse filho foi morto com 16 anos de idade. E a dor daquela mulher, e a raiva, a ira contra o outro indivíduo que havia matado o seu filho. Ela falou, esse cara tem que apodrecer na cadeia.
E ele foi. Passou 21 anos na cadeia, de uma pena de 25 anos. Mas durante todos esses anos ela ficou em luta com ela mesma, para ver se esse evangelho maravilhoso, esse evangelho de perdão, esse evangelho que Jesus tanto proclama, ela poderia chegar de alguma forma a encontrar algum carinho, alguma simpatia por aquele indivíduo que havia tirado a vida do seu filho. E ela decide visitá-lo na prisão. Ela diz: olha, eu não te conheço, você não me conhece, mas eu não posso mais viver da maneira como eu vivo. E eu queria olhar nos seus olhos. Eu quero dizer que pela graça de Jesus, filhão, você está perdoado. Sabe o que ela fez? Ela sabia que ele ia sair da casa. Daí ela morava num condomínio, falou com o dono do condomínio para que ele viesse morar num apartamento que havia vagado ao lado dela. E ele veio. Passaram a se desenvolver uma amizade, e agora eles saem por hospitais, por igrejas, por penitenciárias, falando do amor, do perdão, da graça que é possível você e eu termos no coração, porque conhecemos esse Deus incrível. E eu quero orar agora com você. Há um pensamento aqui que é lindo. É do Walt Disney. Eu morei em Orlando nesses últimos 10 anos. O Walt Disney é incrível, né? O que esse cara criou. E ele, olha o que ele disse, aquele mega império lá. Olha, você pode sonhar, você pode criar, você pode edificar a ideia mais maravilhosa neste mundo, mas você sempre terá que depender das pessoas para fazer com que o seu sonho se torne uma realidade. E se você não estiver bem, limpo, mesmo, leve, com outras pessoas, chances existem que o seu sonho não vai ser mesmo realizado. Paulo diz: tudo que depender de você, tenha paz. Paz. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos fazer uma retrospectiva aqui do nosso tempo juntos. Você viu, primeiramente, eu disse que para você alcançar os seus sonhos, você tem que determinar a sua posição. Onde é que você está? Gente, isso é uma coisa que Deus não aguenta, é um coração quebrado. Essa diferença entre Davi e Saul. Olha, Saul era um santo perto de Davi. Mas Davi, quando confrontado com o seu coração pecaminoso, ele se quebrava. Talvez haja outro grupo de pessoas que precisa de suporte na área de definição de propósito. Defina o seu propósito. O pessoal do propósito que fala: Senhor, eu preciso ser mais objetivo com o Senhor. O Senhor, a palavra de Deus diz: eu é que sei os planos que eu tenho ao seu respeito. São planos bons, são cheios de esperança para dar a você aquilo que você quer. Esse é o pessoal do propósito. Talvez alguns de nós precisamos diagnosticar o problema, entender qual é o problema. O que é que está pegando nisso? O que é que eu não tenho, que eu gosto, sonharia em ter, em obter? Talvez alguns de nós precisamos levantar parceiros de oração, gente que vai ser cúmplices do meu sonho. Quantos de nós precisamos de companheiros de oração? Alguns de nós precisamos ter um plano, como Eliezer. Um plano simples, mas um plano. Plano de Deus. Deus é tão bondoso que aceita os nossos planos. Às vezes ele endossa, às vezes não, mostra outro caminho. Mas o coração do homem pode fazer plano. Alguns de nós precisamos de disciplina. Disciplina com a nossa língua. Falamos demais. Linguagem inconsequente. Que Jesus falou que nós daríamos conta de cada palavra frívola, inconsequente. Talvez precisamos olhar seriamente isso. Talvez alguns de nós precisamos pagar o preço. Eu vou romper sim com aquele relacionamento. Eu vou mudar a minha escrivaninha para outro lugar. Eu não vou mais viajar em companhia daquela pessoa. Eu estou prestes a cair, eu estou sentindo isso. Eu estou aqui com o pé no abismo. E você vai pagar o preço. A sua família, e a sua esposa, seus filhos, que não serão afetados,
porque você pagou o preço. Corajoso de dizer não a essa tentação. Alguns de nós precisamos estender mesmo, perdoar aquela pessoa, perdoar aquela dor tão grande que alguém lhe provocou. Deus está aqui nesse lugar.